Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Unaí. Por aqui é Rafa de Sá e eu estou muito bem acompanhada da doutora Ana Carolina. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz em poder participar, Rafaela. Eu sou a Ana Carolina, advogada, sou de São Paulo, mas já estou aqui em Unaí há alguns anos. Já bebi a água do Rio Preto. Sempre voltam. Exatamente. E aí, acho que essa noite a gente vai conversar um pouquinho, é isso? Vamos conversar um pouquinho. A doutora Ana, ela está aqui, na verdade, né? Veio aqui para a Unaí para criar esse escritório, né? A Cortez Advocacia, juntamente com o irmão dela, que veio um pouquinho depois, né? E eles vieram com uma premissa bem específica aqui, com um público-alvo muito bem estabelecido. E nada mais é do que o agronegócio, né, doutora? Exatamente. É uma das áreas mais importantes que nós temos, não só na economia, né? Mas também o agro responde por tudo, né? Pela nossa alimentação, pela nossa vestimenta, pelo nosso combustível. Então, é uma área bem importante, muito do nosso interesse de atuação. Perfeito. E por que, doutora, esse interesse? Porque você é paulistana, né? Me fala de onde que você é de São Paulo. Conta pra gente. Sou paulistana, da capital. Apesar que o pessoal acha que eu sou do interior por causa do meu sotaque. Eu puxo o R, mas não. Eu nasci na capital. Minha a família da minha mãe era de Araraquara, né? Mas eu já nasci na capital. Quando eu nasci, meu bisavô já não tinha mais fazenda. E vocês vieram com essa ideia voltada para o agronegócio, já pensando, né, mapeando, cara, o Unaí é uma região que tem isso. E aí, como é que vocês mapearam especificamente o Unaí? Porque tem outras regiões aqui bem interessantes, mas o Unaí eu sei que nós estamos aqui em um desenvolvimento bem bacana, mas qual que foi a visão de vocês vindo de fora? Na verdade, o Unaí, ela está em destaque em questão de produção de grãos, né? Em âmbito nacional, ela ocupa uma posição muito boa. Em 2021, quando nós chegamos aqui, ela estava na 35ª posição em relação à produção de grãos em âmbito nacional. E aí, em 2022, ela galgou já 8 colocações, encerrando o ano a 23º lugar, o que é muito bom. Sim. Né? Então, é um município muito atrativo por conta disso, né? Referência, ela está muito bem colocada nesse cenário do agro, na questão da produção de grãos. Doutora, e uma coisa que eu acho que a gente tem que deixar aqui bem claro é o seu passado na advocacia, que você não começou ontem, né? Não. Conta pra gente como é que foi essa trajetória de chegar até hoje no agronegócio como atuação. Ah, legal. Eu tenho 15 anos de advocacia, né? Mas desde da época da faculdade, eu sempre atuei no direito empresarial. Tenho pós-graduação em direito tributário e em São Paulo eu advogava para as empresas que estão diretamente envolvidas com agroindústrias. O que fez eu concluir a especialização em 2019, acho que foi 2019. Até recente, né? 2019, em direito do agronegócio, né? Então, foi aí que tudo começou. Esse meu interesse pelo direito empresarial. E como eu já advogava lá em São Paulo para empresas do agroindústrias, eu achei muito importante ter uma especialização na área, né? Então, foi aí que tudo teve início, em 2019. Então, vocês vieram realmente não só com uma perspectiva de alcançar esse público, mas com especialização nesse público, né? Sim. A gente percebeu que as cidades mais interioranas têm uma carência em questão de especialização nessa área, né? Geralmente, quando o produtor rural precisa de algo nesse sentido, a tendência é que ele busque profissionais para fora do mercado, do estado, né? E nem sempre o profissional está disponível para, por exemplo, participar de uma reunião. O que eu acho que é extremamente necessário e que a gente procura fazer é conhecer o dia a dia mesmo da rotina do produtor, conhecer as áreas que ele cultiva, né?
participar, às vezes, de uma reunião com o fornecedor, com um banco que ele está tratando sobre custeio, né? E isso, às vezes, não é possível, porque o produtor que está aqui em Unai, por exemplo, e contrata um profissional ou um escritório que está localizado no Rio Grande do Sul. A logística, infelizmente, não é tão favorável. Né, favorável. Então, nem sempre é possível. Essa, inclusive, foi uma das oportunidades que eu enxerguei aqui e é o meu intuito, né? De trazer o escritório, o serviço especializado que a gente tem nos grandes centros urbanos. Eu tenho como referência São Paulo, porque eu sou de lá, para o interior. Eu percebi que, e eu não acho que isso é errado, mas eu percebi que o produtor gosta de conversar frente a frente, olho no olho, né? Ele não quer falar por vídeo, não quer que você mande um e-mail para ele, né? Você tem que estar lá no dia a dia, conversando com ele, né? E eu acho que isso ajuda muito na execução do nosso trabalho e na entrega também do nosso trabalho, né? Porque você tendo conhecimento da necessidade mesmo real dele ali, percebendo algumas coisas que nem sempre ele vai te falar, mas você, na sua experiência profissional, tem que captar. Às vezes o cliente não fala, mas a gente entende. Sim. Né? Isso não tem jeito, tem que ser presencial. Sim. Então, essa foi também uma das oportunidades que a gente enxergou aqui. Perfeito. E você falando de uma forma muito, muito real do que realmente é aqui, a gente trabalha com uma cooperativa aqui de Unai bem grande e aqui a agência tem um contato bem próximo com produtores rurais e a gente vê que eles precisam cada vez mais de uma forma prática que as pessoas entendam a realidade do campo. Porque entender a realidade do campo é mais fácil de você entender as demandas dele. Então, ele tem uma rotina, ele tem uma forma de trabalho e eu acho que entender isso, essa sacada de vocês, ela foi muito humana e prática. Eu preciso estar junto com esse produtor, eu preciso estar junto com esse pecuarista, e isso faz muita diferença. E eu quero, claro, parabenizar vocês, né? Porque a gente sair de uma capital e vir aqui para o interior, realmente querendo abraçar esse público, é realmente desafiador. Não é tão simples assim, né, doutora? Não é simples. Todo mundo, quando eu cheguei, o pessoal se abismava, assim, mas essa menina não vai aguentar, né? Menina. Essa parte do menino eu fiquei contente, porque claro, por que não, né? Mas essa menina não vai aguentar, ela vai voltar. Mas não é assim, quando a gente tem propósito e a gente faz o que gosta, né? Eu acho que as coisas, nada em área nenhuma tendem a ser fácil. Mas eu acho que eu consegui aí, esses 5, 6 anos que eu já estou aqui em Unai, consegui me dar bem, assim, me virar. Que bom. E estabeleceu, né, um escritório belíssimo, um escritório que eu acho que todos aí merecem essa visita, porque é lindo. E ele passa muita credibilidade, porque é a credibilidade que você e o Marcos também passam, né? Quando a gente chega lá, a gente sente que vocês realmente sabem, né, do que estão falando. O que eu procurei fazer no escritório é trazer um ambiente agradável para o meu cliente. Porque, infelizmente, não são todos os casos, né? Mas, geralmente, quando a pessoa procura um advogado, ela tem algum problema. Sim. Né? Ninguém procura advogado, não, tá tudo tranquilo. Não, procuram para fazer... isso é bom, isso é ótimo. São poucos, mas procuram para fazer, por exemplo, um planejamento, para pedir uma opinião. Olha, uma consultoria. Olha, eu estou pensando fazer em tal negócio, o que você acha disso, né? Que é o que a gente sugere, porque esse planejamento, essa consultoria, fica muito mais barato. Sim, né? Do que resolver um problema lá na frente. Exato, dá menos dor de cabeça, mas enfim, a gente sabe que no dia a dia, infelizmente, não é possível. Às vezes a operação acaba te engolindo e aí você todo dia tem alguma coisa para resolver, acaba não tendo tempo de sentar, planejar. Eu mesma já me vi nessa situação, tanto que aí foi
quando o Marcos, formado também em Direito, veio de São Paulo, se mudou para a Unai para me ajudar. Eu também me via nessa situação de, às vezes, estar envolvida na operação, de estar fazendo mil coisas e não ter o tempo ou cabeça para planejar as coisas, né? Então, isso acontece. Mas o que eu procurei é trazer um ambiente agradável, né? Assim, bonito. Todo mundo fala, não precisa falar que você é de São Paulo, a gente já vê pelo seu escritório. Sim. Mas, na verdade, não é. Eu procurei trazer um ambiente agradável para a pessoa que já está numa situação complicada, que já está, assim, com a cabeça, né? Ter pelo menos ali um conforto. Um descanso, né? Um descanso. Eu procurei trazer as salas todas com vidro, com vista para o jardim, né? Para tornar o ambiente mais agradável, para, às vezes, infelizmente, não tratar de assuntos tão agradáveis assim, mas, né, melhorar a qualidade do atendimento no que for possível. A gente tem cliente que agora chega no escritório, nem vai mais para nossa sala ou para a sala de reunião. Ele já vai direto e fica lá no fundo Na da cozinha. casa. Não, no jardim. Ah, então um jardim lindo mesmo. É verdade. Ele fica lá no jardim e aí ele já se serve. Se habituou, já. Já. Então, mas eu fico muito feliz com isso, porque eu acho que ele se sente à vontade. E é isso que eu quero, né? Sim. Que eles se sintam à vontade. Quando ele vai lá e faz isso, eu fico contente, porque eu falo, acho que o meu objetivo eu cumpri. Foi cumprido. Eu atingi. Perfeito. Exato. E é um lugar lindo e realmente merece Obrigada. todas as visitas possíveis. Obrigada. Doutora, você me disse, aqui nos bastidores, uma fofoca interna, que você vai intercalar entre Unai e São Paulo. Por quê? Isso quer dizer que você está abandonando Unai? Não, de forma alguma. É engraçado que essa história de abandonar o Unai, eu ouço desde que eu cheguei aqui. Eles sempre estão esperando, né? Aham, sempre. Já várias pessoas, né? O pessoal vem e me pergunta, mas você vai embora, Ana? Eu tô sabendo que você vai fechar o escritório. Não, meu irmão, Marcos, se mudou de São Paulo para Unai no final de 2024 para me ajudar com o escritório, porque eu já não estava conseguindo dar conta de tudo sozinha. Né? Graças a Deus, né? A demanda aumentou e a gente teve que ampliar, né? Então, a gente investiu nessa nova sede, que fica agora lá na Rua Nossa Senhora do Carmo, no centro. E investimos muito, inclusive, e eu não tenho pretensão nenhuma de fechar o escritório ou de ir embora da cidade. Né? Eu cheguei aqui em 2020, 2021, e aqui estou e pretendo continuar. Mas o que acontece? Como eu estava te falando, a gente tem demandas de outras áreas que não são nossa especialidade, né? Por exemplo, direito trabalhista, né? É uma delas. E a gente procura atender o nosso cliente da melhor forma possível, porque a advocacia é uma profissão que depende de confiança. Sim, perfeito. Né? Independente da sua área de atuação. Se o cliente confia em você, ele acaba te passando casos e demandas que não são da sua especialidade, mas ele confia no seu trabalho. Ele entende que você é capaz de resolver. Exato. E aí, a gente tem encontrado uma certa dificuldade em montar equipe especializada, em encontrar profissionais, né, com especialização em determinadas áreas. E, por isso, eu decidi montar um ponto de apoio em São Paulo, né, que é o local que, óbvio, né, é a minha casa, né, mas lá a gente tem mais facilidade de encontrar profissionais com especialização, com interesse em determinadas áreas que a gente precisa aqui, né? Então, por essa razão, eu tenho ido mais para São Paulo, né? Porque eu estou estruturando o escritório de lá, montando equipe, entrevistando pessoal, enfim. Mas o Marcos Vinícius, né, meu irmão, fica aqui, né?
e a gente tem reunião todo dia, se conversa todo dia. Então, eu fico meio que dividida entre São Paulo e Minas agora, por conta disso, porque eu estou estruturando a equipe lá e o espaço lá para atender a demanda daqui. Nós temos alguns clientes, por exemplo, que têm contratos com bancos, né? Contratos de custeio, financiamento, enfim. E as sedes das instituições financeiras ficam em São Paulo. Perfeito. Então, qualquer coisa que a gente vá discutir em relação ao contrato, né, ao financiamento, que a gente faz isso também, a gente acaba tendo que negociar em São Paulo, fazer boa parte do nosso trabalho em São Paulo. Então, por isso que também o ponto de apoio em São Paulo foi lá que eu acabei escolhendo, né? Por questão de estratégia mesmo, porque lá a gente está bem próximo ali da Faria Lima e das grandes instituições que ali estão, né? Então, para negociar, e enfim, está muito mais fácil. Com certeza. É uma ponte mais direta, né? Digamos assim. Sim. E sobre essa sede, né, em São Paulo, é uma fonte muito... É uma ponte muito direta, né? Entre o Naí e São Paulo, porque o Marcos te passa um fio ali, olha, precisa negociar tal coisa numa instituição financeira, vocês estão lá na Faria Lima, ali mesmo você consegue, você resolve. E eu sei que você tem conexões lá em São Paulo com outras pessoas, né, de outras instituições financeiras. Então, talvez é mais fácil de conseguir fazer uma negociação, porque você já conhece o local, já conhece as pessoas que trabalham lá. Então, é de fato um ganho muito grande, né? Sim, só lembrando que a nossa sede é em Unai, eu não pretendo mudar isso, né? Lá vai ser só um ponto de apoio, perfeito. uma filial, né? A nossa sede permanece em Unai, não temos intenção nenhuma em sair da cidade e em fechar o escritório, encerrar nossas atividades aqui, tá? Mas São Paulo foi a opção desse ponto de apoio por conta disso, né? Não porque eu sou de lá, mas porque lá realmente tem os melhores cursos, né? As instituições financeiras têm suas sedes lá, né? Eu moro muito próximo à Faria Lima, eu moro na rua de trás da Faria Lima, Nossa, né? do ladinho. Então, eu moro lá e aqui, né? Aqui Sim, eu também tem a sua casa. Tenho minha casa aqui, mas por conta da faculdade, dos cursos, né? Das especializações que eu fiz, o Marcos tem, a gente acaba conhecendo. Então, a última especialização que eu fiz mesmo em recuperação judicial, eu tinha colegas de classe de instituições financeiras, né? De empresas do agro, de escritórios, outros escritórios que advogavam tanto para os recuperandos como para os credores. Então, a gente acaba tendo contato com muita gente, né? E acaba conhecendo. Então, eu acredito que isso acaba ajudando no nosso dia a dia, porque a gente consegue, né, o contato mais direto com esse pessoal, né? Doutora, e falando sobre essas conexões, né? Essas especialidades voltadas para o agro. Quais são os erros mais comuns que vocês veem acontecendo, assim, que os agricultores costumam cometer? Eu não chamaria de erros. Eu diria que são hábitos, né, antigos que não se adequam mais ao tipo de negócios que hoje eles realizam, né? A operação cresceu, o agro se profissionalizou muito, né? E aí, né, tem certas condutas que eu acho que não são mais compatíveis. Por exemplo, você vai firmar um contrato de arrendamento e pede para alguém do seu escritório, algum assistente, secretária, não desmerecendo os cargos, mas as profissões, todas elas são importantes, né? Eu já fiquei sem secretária, eu sei o quanto... Ela faz falta, né, Ela amiga? faz falta, mas eu acho que um contrato desse, que pode trazer problemas, questões, multas ambientais, questão de posse, benfeitorias na área que é feita ao decorrer do arrendamento,
São todas essas questões que merecem um tratamento por um profissional que já tenha mais experiência, que tenha uma visão, né? Certo. Então, eu acho que são esses os tipos de hábitos que eles possuem, né? Que eu acho que hoje não dá mais para manter, porque lá na frente, óbvio que vai dar problema. E quando surge o problema, aí o contrato não ajuda em nada. Então, é como se não tivesse contrato nenhum, Sei. né? Daí eu acho que nessas situações, né, alguns, né, produtores ainda, mas isso também não é só o produtor. A gente tem isso em todas as áreas. Com todos os empresários hoje, né? Outro dia eu recebi um contrato de compra e venda de um cliente nosso, que nos procurou. E o contrato de compra e venda de uma área, ele tinha 2 folhas e meia. 2 folhas não, 1 folha e meia. Amiga, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Metade da folha era só para qualificação das partes, do vendedor e do comprador. O que restava ali para tratar da compra e venda é 1 folha. É claro que a gente defende na nossa área, é muito ruim ser prolixo, Repetitivo, enfim. né? Mas tem coisas que não dá para você tratar em 1 folha. Cláusulas que são essenciais e que você tem que colocar. E aí o contrato, assim, enfim. O contrato era como se nós não tivéssemos nada, né? Nossa. Então, é bem complicado. E aí que vem a questão do que eu te falei, da prevenção, do planejamento, né? Porque depois que deu problema, depois que o comprador já estava na posse da área e não tinha pago as parcelas ali que ele assumiu no contrato, não é? Eu não posso voltar e refazer o contrato, porque aí Ele já está em vigência, né? Ele já está acontecendo. E aí o problema já existia, né? Daí a gente tem que partir daquilo que a gente tem, um contrato de 1 folha e meia, para tentar resolver. Para tentar resolver o problema. Exato. Então, são essas as questões que eu acho, os hábitos, né? Que eu acho que a gente precisa mudar um pouco. São questões, né? Acho que um pouco de culturais. Sim, são meio que enraizadas, né? Porque, mas eu fiz assim tanto tempo. Mas eu vou vender a minha área para você, mas eu te conheço, Rafaela. Sim, não, tranquilo, pode confiar. Eu conheço seu irmão, Oh, nós fomos criados juntos, desde criança, a gente, né? Mas aí, quando dá o problema, não tem irmandade, não tem amizade, amiga. Não tem essa questão de eu fui criado junto, eu fui, né? Porque dinheiro é dinheiro, Sim. Né? Tá todo mundo suscetível a isso. Até mesmo advogado tem esse tipo de problema, né? Mas a nossa intenção é minimizar o máximo que a gente puder para lá na frente ter menos dor de cabeça. Porque, né, sempre pode acontecer. Mas se você tiver um contrato ou qualquer outro... Eu estou me referindo ao contrato que é o mais comum, né? Sim. Mas qualquer coisa que a gente puder antever e se resguardar, né? Eu acho que é melhor. E dito todas essas coisas que podem acontecer, qual é o momento que você sente que as pessoas mais procuram ajuda? É quando não tem mais recurso ou quando é o primeiro sinal de fumaça ali, ela tenta procurar um advogado? E outra pergunta também, uma emendada na outra. Vocês já pegaram contratos de outros profissionais que vocês tiveram que dar um jeitinho ali de resolver para conseguir solucionar o problema do cliente? Infelizmente, respondendo a sua primeira pergunta, infelizmente, quando eles procuram quando já tentou todas as outras formas, né, e não conseguiram, né? Ou às vezes quando já passou por diversos outros colegas advogados, aí chega pra gente, né? A gente faz, né? Se empenha ao máximo. Eu tenho uma postura bem assim, eu gosto de ser bem detalhista. Eu fico horas e horas estudando o caso, investigando mesmo, sabe? É um trabalho bem, que eu digo, artesanal. A gente não faz nada por copia e cola. Uhum. Nosso escritório não tem essa
essa política de pegar uma petição e de um processo X e copiar para o processo Y, não. Né? É um trabalho personalizado, né? Personalizado, a gente procura fazer isso. E aí que chega o gargalo, como eu te falei, por isso que a gente está montando um ponto de apoio. Porque aí a gente não é humanamente possível você fazer um trabalho artesanal desse em grande escala, né? Se você não tiver Pessoal, uma equipe preparada, né? Capacitada. Então, a gente faz desta forma, né? Não é nada genérico, assim, nada eu copio e cola, não. Com relação à sua segunda pergunta, a gente fica um pouco numa saia justa, porque é antiético, eu não gosto de falar do trabalho de outros colegas, né? Mas sim, a gente já pegou, não só contrato, processo, sabe? Que cai um pouco nesse copia e cola. Então, vamos supor, o processo era contra um determinado órgão ambiental, né? A gente tem alguns casos ambientais lá no escritório. O processo era contra o auto de infração foi lavrado por um determinado órgão ambiental. E o processo foi apresentado, julgado, chegou em segunda instância. Isso a gente está falando de 3, 4 anos. Nossa, é muito tempo. Né? Muito tempo. Chegou em segunda instância e aí que o desembargador reparou que a defesa do produtor rural indicava outro órgão que não foi o órgão que lavrou o auto de infração. Exemplo, quem lavrou o auto de infração foi um órgão estadual. Uhum. E a defesa foi apresentada em face de um órgão federal. Sim. Que não então, tem relação nenhuma, são esferas distintas. E isso foi identificado depois do 3º, 4º ano de processo. Né? O que prejudica o processo todo do cliente, né? Anulou tudo. Anula-se tudo. Anulou todo o processo. E aí, assim, é tempo que perde, é dinheiro que gasta, né? Então, eu entendo que isso não foi feito propositalmente. Mas eu entendo que, às vezes, peca nesse copia e cola. Sim. Então, você acredita que a personalização ela é muito menos suscetível ao erro nesses casos? Sim. Vocês conseguem fazer uma análise mais precisa e, de fato, ir até as autoridades que são necessárias, né, até as instâncias que são necessárias para conseguir resolver aquele problema sem perder tanto tempo no processo. Porque a gente sabe que processos são longos. Alguns deles podem durar anos, mas a gente espera que o resultado seja... Sim, eu costumo falar que eu sou advogada, mas eu não gosto de processo. Eu julgo, não entendo. Eu faço de tudo para não chegar na via do processo. Infelizmente, tem alguns casos, algumas situações que não é possível. Sim. Mas o que a gente procura fazer quando chega na via de fato? Eu vou ter que ajuizar a demanda, eu vou ter que brigar com o meu vizinho lá por causa da cerca que ele não tira, ou que ele vai lá e derruba a minha cerca de mês em mês, né? A gente procura fazer no processo de uma forma o mais organizado possível, trazer todas as informações e os elementos possíveis para não dar dúvida, não gerar dúvida nenhuma no juiz, no desembargador, na pessoa que vai receber aquilo, né? E manda o mais organizado, as provas possíveis. Tem cliente nosso que fala assim, Ana, eu não tenho mais isso. Sei lá onde eu enfiei esse documento. Não, isso daí já não existe mais. Mas a gente fica ali, né? Cobra, ajuda. Eu já mandei funcionário ir ajudar o funcionário do cliente a ir procurar documento no arquivo. Porque é um trabalho investigativo, né? É até emocionante, eu acho. É um trabalho investigativo ali que vocês vão tentar resolver o problema. Vocês precisam de provas, então vamos procurar essas provas. E aí a gente procura, assim, entregar o máximo para não gerar dúvida. E uma outra coisa também que a gente faz quando tem o processo ou eu ou o Marcos vai pessoalmente falar com o juiz, falar com o desembargador, independente de onde for o processo, né?
Pode ser em outro estado, em outra comarca, não tem problema. A gente vai pessoalmente falar, Que bacana expor isso. os casos, né, as particularidades, porque às vezes o que acontece? A prática é que, é claro, o juiz não tem só o nosso processo, né? Então, naquela quantidade de casos que ele tem para julgar, enfim, acaba. Todo mundo é humano, né? Suscetível a erro. Então, pode passar algum ponto que é importante e tá todo mundo sujeito. Então, a gente vai, fala pessoalmente, aponta, expõe resumidamente quais são os pontos específicos e mais importantes para chamar a atenção do julgador. E desta forma a gente tem, graças a Deus, conseguido boas decisões, resultados positivos para os nossos clientes. Mas é assim que o nosso trabalho funciona. E não tem como ser mais personalizado do que isso, né? Advogados que vão até o juiz para ver o que pode ser feito, para explicar de fato e pontuar isso não é uma conduta comum, eu tenho certeza que não. Mas é o nosso trabalho, a Sim, nossa função. perfeito. Né? Eu não vejo a advocacia de outra forma. A gente não pode ter medo de falar com o juiz, com o desembargador, com o ministro. Não tem como fugir disso. É o nosso trabalho. O nosso trabalho não é só ficar no escritório, né, esperando que as coisas se resolvam. no ar-condicionado, mandando e-mail e peticionando. Não é. Esse é uma parte só e bem pequena do nosso trabalho, né? Eu acho que a conversa, expor, dar a cara lá, fica lá horas e horas sentada lá no fórum, esperando o juiz te atender, faz parte do jogo, não tem como fugir. É da nossa profissão, né? Do nosso trabalho. E é admirável, porque pensar que um advogado vai, de fato, correr atrás para tentar resolver, para tentar solucionar, eu acho uma dedicação muito bonita. Eu acho. Obrigada. É a nossa função, assim, né? Não tem, da mesma forma que o médico tem que estar disponível para, em caso de urgência, precisar operar o paciente. É a nossa profissão, né? E é admirável. Obrigada. Outro adendo, doutora, que eu achei bem legal enquanto você estava explicando sobre as demandas, né, que vocês têm no escritório, e você especificamente falou de um caso de uma cerca onde foi retirada várias vezes e tal. E quando a gente pensa no escritório de advocacia, a gente pensa que que as causas dele são imensas, que são coisas assim, megalomaníacas, são casos muito complexos. E aí eu te vendo falar de uma coisa tão trivial assim, eu entendo que vocês pegam todas as gamas ali, né? Qualquer pequeno delito, até uma coisa maior, vocês conseguem resolver e levam com a mesma seriedade, né? Sim, o comprometimento é o mesmo, mas o que acontece? Nossos clientes, alguns, né, interior é interessante por causa disso. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu advogava para as empresas, né? Então, a empresa tem um problema de tributário, ela vai procurar um tributarista. Ela tem um problema com o contrato, ou é que ela quer fazer um contrato, ela procura o advogado especialista em contratos. Certo. Aqui é um pouco diferente. Por quê? Porque quando o produtor sente confiança no seu trabalho, ele acaba delegando outras questões para você também. Então, a gente tem... E aí, missão, visão do escritório. Eu não vou recusar o cliente porque a demanda dele é pequena, se ele já é meu cliente. Então, a gente acaba atendendo casos que não são tão... eu tenho um cliente que, eu paguei um boleto errado, Ana. Tem como você pedir de volta? Porque, perfeito. Né? Eu não vou falar que não. Da mesma forma que tem clientes que começaram conosco com causas pequenas e que daí foram ganhando confiança e foi delegando causas maiores. Tem de todas as formas. E é por isso que a gente, né, não pretende sair da cidade, sim expandir as operações para atender tanto as causas grandes quanto as pequenas. É engraçado que tem um produtor aqui na cidade que é bem famoso, assim, né? E eu sempre tentei falar com ele e não conseguia.
E aí um dia ele me atendeu, eu falei, eu consegui Finalmente. falar. E aí apresentei o escritório. Aí dias depois ele mandou a secretária dele no meu escritório. Aí a secretária dele falou assim, olha, eu tô te trazendo isso daqui, mas eu sei que não é o seu perfil, porque é uma causa bem pequena, bem coisa simples, né? Então, talvez não seja de interesse da doutora. Mas ele perguntou se a doutora pode analisar, né? Aí eu fiquei super contente. Falei, não, de forma alguma. Eu vou pegar a causa sim, a gente vai resolver. Aí resolvi, graças a Deus deu certo. E aí ele me chamou para outros trabalhos que me contratou para outros trabalhos que foram maiores, né? Vai assim, com o tempo, né? E depende do perfil da pessoa. Às vezes a pessoa te dá coisas pequenas para te testar, para ver como você trabalha. E com o tempo vai te delegando coisas maiores. E também a gente tem um contrário, né? Precisei da Ana por uma questão específica do agro, mas aí eu tive um problema lá de pagamento indevido. Você me ajuda com isso, né? Protesto indevido, né? Claro, não tem o porquê eu mandar um cliente que já é nosso, né? Para outra. Para falar, não vou te atender porque sua causa aqui é pequena. Não tem disso lá, né? E eu treino todo mundo que entra no escritório, independente do valor da causa. São todas iguais. O procedimento é igual, o empenho é igual. Tem que ser igual, o tratamento é igual, a atenção é igual. Não importa se é 5 mil, 5 milhões, 50 milhões. O procedimento é o mesmo para todos que a gente adota. Perfeito. E um pouco mais cedo nós estávamos falando sobre a área de atuação de vocês. E aí a gente parou em um termo específico falando sobre o direito tributário. Como que é esse direito tributário no agronegócio e como que vocês desempenham isso no escritório? O agro é uma das áreas que mais tem legislação e exceções no direito tributário, né? A gente tem isenção de imposto, a gente tem postergação, né, diferimento, alíquotas reduzidas ou alíquotas zeradas. Então, assim, a gente tem também o agro, está intimamente relacionado com o direito tributário. Até foi por isso que uma das razões que eu acabei me especializando. Eu já tinha a pós-graduação em Direito Tributário e fui me especializar em Direito do Agronegócio, né? Porque é um mundo à parte, né? Em questão de tributação. Agora, com a reforma tributária, muita coisa também já mudou, né? E principalmente para o agro, né? É claro que tem muita discussão ainda. Algumas questões eu vejo que serão inviáveis ou não. A gente não sabe assim ao certo como funcionará na prática, até porque ainda não foram implementadas, né? Mas é algo que assim vai gerar muita discussão e muita pauta para ser revista, discutida, né? Por causa do agro. Perfeito. Então, a gente sabe que vão ter essas alterações e que muita gente aí pode ser pega de surpresa, né? Com alguns tipos de alteração, mas o escritório está pronto, né? Está, mas o produtor é bem antenado em relação ao tributário e bem preocupado também, é claro, porque atinge e interfere muito na atividade, né? Então, eles são super antenados, preocupados com isso, mas estamos lá para assessorá-lo, sim, claro. Doutora, nós estamos chegando lá no nosso encerramento. Eu sempre falo que nos meus podcasts eu aprendo muito e eu aprendi com você hoje. E fico muito grata por você estar aqui, por tudo que você falou, que eu espero que sirva de ensinamento também para outras pessoas. E eu gostaria de deixar o microfone aberto para você, para dar uma chamada no pessoal, para fazer um convite ou simplesmente para deixar registrado que você
vai ficar em Unai. Você só tá entre uma ponte e a outra, mas o lugar seu é aqui. Eu não sei, eu acho que tem alguém querendo meu escritório lá. Gente, eu posso prestar a consultoria para decoração? Tranquilo. Ela é arquiteta, tá? Design de interiores é com ela também. Não, a gente faz só um pouquinho, mas não é a minha praia mesmo. Mas, claro, eu fico imensamente agradecida pelo convite. Fico à disposição de todo mundo. Quem quiser tirar dúvida. O meu objetivo é contribuir com uma das áreas mais relevantes que a gente tem aí, não só na economia, mas mundialmente falando, né? Então, estamos à disposição. Tô lá no escritório. De vez em quando eu posso estar em São Paulo, mas eu estou em São Paulo, mas volto para cá. E sempre disponível, né? Sim. Para qualquer dúvida e acolhimento dessas pessoas. A gente sempre busca manter essa proximidade, porque foi o que eu te falei. Às vezes o cliente não fala, mas a gente está ali, a gente acaba percebendo e tenta contornar a situação para melhor atender. Então, estamos sempre à disposição aí. Perfeito. Tá bom? Muito obrigada pelo seu trabalho, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas aqui, muitos pecuaristas e agricultores. Não esquece do pessoal da agricultura. Dos agricultores, perfeitamente. Não vou esquecer deles, não posso esquecer deles. E é isso, pessoal. Mais um podcast Unai entregue aqui, com muitas honras e com a participação da doutora Ana. E é isso, beijos e abraços cheios de ocitocina e até a próxima.